É claro que a gente busca até aquele corpo ideal, uma aparência que nos agrade. Quando a gente fala de emagrecimento, estamos falando de saúde. Mas aí vem uma literal sinuca de bico, porque a gente associa a dieta à privação. Será que é possível emagrecer com saúde? Quem vai falar tudo e mais um pouco sobre o tema é o clínico geral e psiquiatra Dr. Ciro Massi. É possível emagrecer com saúde? Olha a apresentadora desesperada perguntando. Na verdade é assim. Olha, assim, a gente tem que ter alguns dados presentes. O primeiro dado é o seguinte, de cada 100 pessoas que procuram mudar suas vidas, que querem mais qualidade de vida, 60 tem como porta de entrada, a primeira queixa é, eu preciso perder meu peso corporal. Então essas pessoas, na verdade, têm essa queixa inicial, mas o que elas desejam é modificar toda a sua vida, alcançar um estado muito maior, muito mais amplo de saúde, qualidade de vida, equilíbrio, né? Então, assim, a questão não se resume a perder peso. Em primeiro lugar, porque a gente não quer perder peso. O que a gente precisa perder é gordura acumulada, excesso de gordura. Nem sempre você consegue descobrir essa gordura se não for com equipamento. Então, nem sempre o índice de massa corporal, que é bem conhecido, por exemplo, ele é fidedigno. Às vezes você precisa usar equipamentos para saber o quanto tem de gordura a mais a ser eliminada. Muitas vezes também o indivíduo tem que ganhar massa muscular, então ele perde gordura e ganha massa muscular. A gente está falando já de que cada caso é um caso. A gente não pode achar que o que foi bom para uma pessoa é bom para mim também. De maneira nenhuma, não existem doenças, existem doentes, não existe enfermidade. Existem pessoas enfermas, existem pessoas desequilibradas. A gente tem que tratar o ser humano, não a patologia, na verdade, né? Você não pode encaixar cada pessoa num carimbo. Você tem que entender como é que aquela pessoa particular, individual, aquele metabolismo está reagindo e adequar o seu tratamento, a sua abordagem para aquela pessoa. O modelo mecanicista mais antigo, de que a gente imaginava assim, olha, se eu diminuir o número de calorias e aumentar o consumo, eu vou emagrecer, esse é um modelo bem antigo, muita gente ainda acredita, ele já está bem ultrapassado. Na verdade, até serve para uma minoria, mas é minoria mesmo. Muitas pessoas, por exemplo, realmente não conseguem emagrecer comendo pouco, porque o metabolismo está alterado. Antigamente a gente acreditava, não, essa pessoa está mentindo, está comendo escondido. Então, hoje a gente acredita que sabe que não, que existem pessoas que realmente comem pouco e não conseguem emagrecer. Uma causa, por exemplo, muito comum é por estresse. O hormônio liberado durante as situações de estresse crônico, chama cortisol, ele dá uma ordem severa para o organismo para ele acumular comida. Porque na cabeça do seu corpo, né, na cabeça do seu organismo, na ideia da sua mente, o que está acontecendo é que você está em privação alimentar. O estresse vem devido de uma privação, que essa vem dos nossos antepassados. O problema dos nossos antepassados era guerra, ferimento e fome. Então, na verdade, quando você está num estresse crônico, para o seu organismo, ou você está com risco de ser ferido, ou já foi ferido, ou está em risco de privação alimentar. E se fizer uma dieta severa, o que vai acontecer? Num primeiro momento, perde o peso corporal, para num segundo momento, seu corpo falar, olha, tá vendo, eu estava certo. Esse indivíduo está em privação alimentar, está em escassez alimentar, eu vou estocar o que eu puder. E na primeira oportunidade começa a estocar gordura. Eu estou dando só um exemplo de como uma coisa tem que ser absurdamente individualizada. Mas como ela não pode ser genérica. Como você tem que analisar fatores emocionais, você tem que analisar fatores bioquímicos, biológicos. Você tem, por exemplo, outro fenômeno que é a fome oculta, que é a dificuldade ou a falta de micronutrientes que estão chegando para a célula. Então a pessoa acaba comendo muito mais para que um pouco de nutriente chegue. Você tem casos de intolerância alimentar a certos grupos de alimento. Não é como a alergia que percebe imediatamente, mas a intolerância dá sintomas tardios, como por exemplo insônia, cansaço, olheira excessiva. É muito comum na intolerância alimentar, que também dificulta o emagrecimento. A flora intestinal, a quantidade, o tipo de bactérias que está no nosso intestino também influencia o nosso peso corporal, o nosso controle do peso corporal. Em síntese, pensar em peso corporal significa abrir o caminho para um novo equilíbrio, para a qualidade de vida, significa eliminar gordura e significa que deve ter sempre uma abordagem individualizada, global, totalizante, para que você possa realmente alcançar todos os seus objetivos. Não é apenas emagrecer para ir na festa, mas é ganhar mais saúde, qualidade de vida e longevidade. Ou seja, o emagrecimento ele vem como consequência de uma mudança de hábitos, de reencontrar a qualidade de vida. Daí vai ser até mais fácil que a gente imagina. Vai ser consequência disso sim, principalmente quando você descobre o que está por trás. Nós não podemos nos contentar em quebrar a ponta do iceberg. Tem que ir no efeito, tem que ir na causa. Tem que ir na causa, né?
muitas vezes o peso corporal, ele é apenas um efeito aparente de alguma coisa mais profunda. Buscar essa coisa mais profunda é a cerne do médico que tenta descobrir, olhar o seu paciente como um todo e descobrir o melhor tratamento para aquela pessoa em particular. Ou seja, tem solução. Tudo vai começar com a investigação e com orientação. Nessa hora a gente tem que ser muito responsável. Não dá para se deslumbrar com uma dieta da moda, achando que vai ser a solução para os nossos problemas, porque muitas vezes gera outros problemas. Sem dúvida. Então, gente, mais uma vez o Dr. Ciro Massi esclarece e quebra muitos paradigmas para a gente viver mais e muito melhor. Obrigada, doutor.